Muito bem-vindo a mais uma temporada do Pode Crer. Tô de volta, gente, com bate-papos que vão inspirar a sua fé, inspirar a sua vida aqui em Uberaba. Pois é, agora nós estamos criando conteúdos a partir de Uberaba, Minas Gerais, uma terra, uma cidade bonita, abençoada. Se você não conhece, você tem que vir conhecer. Ó, se tá tendo acesso a esse vídeo, sabe o que você faz agora? Aproveita que é gratuito, se inscreve nesse canal, ajuda nós aí, rapidinho aí. Você se inscreve aí e você vai receber cada vez que um novo conteúdo for subido aqui nesse canal. A sua fé vai ser inspirada, você vai ser edificado e com certeza você não vai se arrepender de ter feito essa inscrição e mandar esse conteúdo para mais pessoas. Sabe quando você está assistindo e você lembra de alguém? Do seu pai, da sua mãe, de algum familiar, manda o conteúdo para eles. Outra coisa, grupo de condomínio que dá confusão, coloca esse conteúdo lá, que no meio da confusão ninguém nem vai ver que colocou conteúdo, tá bom? E eles vão ser abastecidos pela palavra de Deus, que aqui vai ser falada, pregada, testemunhos, pessoas que são relevantes em Uberaba, Minas Gerais, que vão alcançar aí você no Brasil todo, onde você está. Se você está ouvindo pelo Spotify, lembre-se de compartilhar também este conteúdo. Tem muita gente aí no trânsito, nos ônibus, nos trens, nas cidades maiores, né, que podem ser alcançadas se você fizer a sua parte junto comigo de levar aí o reino de Deus para mais pessoas, né? Antes de conversar com os pastores, pois é, gente, hoje a gente vai bater papo sério aqui no Pode Crer, viu? Antes de eu conversar com eles, eu quero falar da agência Guto Marcondes, que leva o meu nome. Óbvio que eu vou falar da minha agência, né, gente? Você que precisa aí de comunicação para sua empresa, rede social, gestão de Instagram, você que quer criar um conteúdo televisivo ou também audiovisual, um podcast, você tem que marcar uma reunião comigo, tá bom? Pelo meu Instagram, que aparece na sua tela, @Guto Marcondes com 2 T's, e eu vou falar com eles, que aqui em Uberaba já estão aí para atender você presencialmente. Bruno Turim e Marco Antônio Campos. Falei certo, Marquinhos, seu nome? Falou, tá super falei certo. Isso mesmo. E aí, bem-vindo, gente, tudo bem com vocês? Boa noite, Uberaba, boa noite, região aqui de Uberaba, do Triângulo Mineiro, né? Então, estamos aí, né, trazendo essa novidade aqui para Uberaba, para a região aqui. Aqueles que a gente vai estar falando de diversos assuntos aqui, né? Tá dando os esclarecimentos para aqueles ainda que não conhecem a agência, o nosso trabalho. A gente vai estar apresentando aqui, né, Guto, como funciona, o agendamento, o atendimento, né? Como a gente positiva os clientes, como a gente está dando suporte aí para estar atendendo melhor aquilo que você precisa. Aqui em Uberaba a gente tem uma necessidade, né, Marquinhos? Onde as pessoas precisam começar a se atentar mais às redes sociais. Igual a gente está aqui criando esse super conteúdo para você que está chegando aí na sua tela. As pessoas estão com o celular na mão, né? Então, fala um pouquinho sobre essa conscientização que o empreendedor deve ter sobre usar essa ferramenta que é muito forte, né? Que hoje em dia a gente precisa se ater e investir nisso daí, não é? É isso mesmo, pessoal. Muito prazer, eu sou o Marco, como o Guto disse, e Bruno também. Nós estamos aqui para atender toda a população de Uberaba. E Minas Gerais, Minas Brasil, Gerais, isso aí. Pelo amor de Deus. Todo esquece. E como o Guto disse, nós fizemos, né, uma pesquisa aqui em Uberaba. O pessoal ainda está carente de redes sociais, ainda está carente de investir, fazer aquele posicionamento, ter um brand ali bem posicionado. E aí, pessoal, nós da agência Guto Marcondes chegamos para atender todos vocês aí que estão precisando, fazer aquela aproximação. E eu estou aqui para conversar diretamente com você, sentar com você, entender sua necessidade, ver o que está acontecendo. Então pode contar com a gente aí. Isso aí, né, Bruno? A gente tem então a gestão do Instagram e rede social, a gente tem a gestão artística, que é você conseguir ter alguém direcionando, né? Gestão de eventos, vai fazer um evento musical, não é todo evento que a gente vai fazer, tá bom? Eu sou cristão, então você que quer fazer um evento na sua igreja, pode me chamar, mas se for evento sertanejo, né, não é minha especialidade, você pode procurar aí qualquer outra pessoa, Deus te abençoe em nome de Jesus. Mas a gente tem a gestão de redes sociais, a gente tem a gestão de eventos, sim, nós temos a criação de sites, nós temos a criação de identidade visual, nós temos a criação de podcasts e também programas televisivos em Minas Gerais e no interior de São Paulo. Então, para sua marca ser conhecida e expandida, tá aqui os meninos, né? Como é que eles fazem para entrar em contato com vocês mesmo? Então, para está entrando em contato conosco, né? É simples, a partir de que você entra lá no Instagram, lá no link da bio do Guto, mesmo do Marquinho, o meu Instagram mesmo, é fácil.
entre em contato conosco lá, chama no direct ou no número que vai estar lá na bio lá. Você vai estar falando diretamente comigo, com o Guto ou com o Marquinhos. Aí nós agendamos, não é? Damos a sequência, vamos sanar aí a sua... aonde você está sendo aí mais frágil, a sua empresa está sendo frágil. Porque o nosso intuito aqui é tudo isso que o Guto falou, mas também nós temos a visão do que? Aquilo que você tem dificuldade no faturamento da empresa, entendeu? Alcançar clientes, que aqui também tem empreendedores que têm essa dificuldade de alcançar o nível de cliente, porque tem lugares aqui que são muito bons, né, Guto? Muito bom, mas só que não tão conhecidos. Que nem aquele restaurante, que aquele dia que nós fomos lá. São lugares maravilhosos aqui em Uberaba, tem lugares muito bons aqui em Uberaba, mas muita gente desconhece. Então, nosso intuito é fazer com que esses empreendedores fiquem conhecidos aqui na cidade, na região. Isso aí, o que o Bruno quis dizer, sintetizando. Você tem a oportunidade de visibilizar o seu projeto, o seu empreendedorismo, o seu negócio, a sua arte para muitas pessoas. De que jeito? Conversando com a gente, tá bom, né, Marquinhos? Só marcar a reunião. Marquinhos vai marcar a reunião, né? E vai lá. Pode ser online também, tá bom? Não consigo presencial. Às vezes a gente também não consegue, mas no online a gente consegue resolver muita coisa, né, Marquinhos? Qual que é pra achar você também pelo Instagram, né? Como é que faz? Agência Guto Marcondes. É isso aí, pessoal. Agência Guto Marcondes, né? Nós vamos estar em destaque lá também. Se quiser falar diretamente comigo, tá? @marcocampos com 2A, tá? Pode falar diretamente lá comigo. Nós vamos ter total prazer, total disponibilidade, igual o Guto falou, presencial ou online, preferência presencial, né? E vamos estar atendendo todos vocês aí. O Bruno citou, né, o lugar que nós fomos conhecer, foi maravilhoso. O Guto falou, mostrou ontem, né, Guto? Ontem. E também ao vivo, né, o restaurante... Você pode falar o nome já? Oishi, tá? O restaurante. Bom, hein? Não, maravilhoso. Maravilhoso. Sem comentários. O pessoal nos atendeu lá, assim, ó, sem falar. O Guto vai falar um pouquinho mais sobre de lá. É isso aí. Gente, tá aí, tá? Marca a reunião. Quero agradecer. Obrigado, Bruno. Obrigado, Marquinhos. Deus abençoe. Guto. Olha, quero agradecer aqui o Oishi, o restaurante que eles acabaram de falar aqui. Um restaurante de comida asiática. Ó, vou interagir aqui. A câmera não tá nele, não precisa colocar no Dani. Hein, Dani? Tudo bom com você? Dani, filho do pastor Cristo. Eu fui num lugar, Dani. Você chegou a ver o Instagram esses dias? Não. Depois você assiste lá. Eu fui num restaurante. Você gosta de comida japonesa? Demais. Então, eu fui no restaurante aqui pertinho do estúdio onde a gente tá hoje. E eu experimentei lá yakisoba, lamen e uns docinhos fritos lá, que é uma coisa maravilhosa. Então, você que é de Uberaba, vá lá no restaurante Oishi, que significa gostoso japonês. Sabia disso? Ó, já aprendeu um negócio aqui agora, hein? Então vai lá no Oishi, que é um restaurante de comida asiática. Eu também quero agradecer a Clínica Provence. Meu muito obrigado. Sem vocês, esse projeto não estaria acontecendo, esse projeto não estaria no ar, esse projeto nós não estaremos aqui. Você que tá precisando aí dessa parte de estética, né? Todo mundo tá precisando, né? Você se olhar no espelho e vai falar assim, vixe, aconteceu um trem aqui que eu tenho que ir lá na Clínica Provence para eles me ajudar a arrumar, tá bom? E aqui em Uberaba, lá no meu Instagram, @GutoMarcondes, você vai ver, eu vou visitar, vou mostrar os serviços deles para vocês. E esse episódio é patrocinado pela Clínica Provence, tá bom? Você aqui de Uberaba, você precisa conhecer este lugar e você também precisa conhecer um restaurante Oishi. Agora não sei se é Oishi ou se é Oishi. Oishi. Enfim, gente, é Oishi, Oishi. Vocês entenderam? Eu sou brasileiro, eu tenho obrigatoriedade com o japonês, né? Então, assim, vá lá nessa clínica. Gente, hoje, Pode Crer Especial, recados agradecidos, patrocinado pela Clínica Provence. Deus abençoe. No meu Instagram vai ter mais conteúdo lá deles, tá bom? Vou lá entrevistar, gravar. Vocês vão gostar pra caramba, né, do trabalho. Qual é o nome dela mesmo? Raquel. Da Raquel! E Dr. Marco Túlio. E Dr. Marco Túlio. São pessoas muito respeitadas aqui em Uberaba. Fica aí o meu super agradecimento e honra de poder estar conectados, falando da empresa de vocês, né? Ligando a minha imagem a essa empresa super respeitada aqui. Hoje a gente vai conversar
sobre um tema muito legal, que é nós pertencermos à igreja e como isso faz bem para nossa saúde mental e emocional. E ninguém melhor em Uberaba do que duas pessoas que Deus trouxe na minha vida. No meio da conversa eu vou contar o testemunho, que é o pastor Christian, pastor da Igreja Família Ágape, idealizador e fundador, direcionado por Deus para que essa igreja estivesse, não, né? Porque fosse estabelecida aqui em Uberaba, a igreja que eu estou congregando. E o pastor Lindomar, que é psicanalista, tô trazendo psicanalista de novo, vai estar aqui falando bastante, vários episódios sobre saúde mental, porque você tem que parar de ser louco e cuidar da saúde mental de vocês, tem que ser responsável com essa parte também, tá bom? Então a gente vai bater esse papo aqui com eles, muito bem-vindos, é uma alegria, uma honra estar aqui com vocês, eu me sinto muito honrado, viu, pastor Christian, pastor Lindomar, já dá aí, né, as boas-vindas de cada um, e aí a gente vai seguir. Olha, para mim é um privilégio poder estar aqui, a gente poder estar conversando sobre esse assunto que é tão gostoso, tão bom de falar. É algo que a gente vive isso todo dia, né, pastor? É algo que queima no nosso coração e é uma alegria a gente poder bater esse papo aqui. Quero agradecer a oportunidade, a gente estar reunido aqui, estar juntos. Para mim é muito bom e eu quero que essa mensagem, esse bate-papo aqui, ele talvez esclareça muita coisa que muita gente precisa entender a respeito de igreja, a respeito dessa vida coletiva, né, que Deus propõe, que é algo desafiador para nós. E eu estou feliz de estar aqui ao lado desse monstro sagrado. Eita, glória! Aleluia! Tequinho! Brincadeira. Pastor Lindomar, meu amigo, um homem que eu já conheço, então poder estar aqui hoje batendo esse papo com ele aqui é mais um, né, de tantos papos que a gente já bateu aí. Muito bom. Estou feliz. Quero agradecer, né? Quero dizer que Deus realmente une propósito. Amém. Deus une propósito. A gente entende o tamanho da cidade de Uberaba e nós compreendemos a necessidade que a cidade de Uberaba tinha em ter conteúdos que pudesse agregar na fé das pessoas. E não somente na fé. Né? Uberaba, todo mundo conhece todo mundo. Você vai perguntar para alguém sempre conhece alguém. Vixe. Né? Sempre conhece alguém. Mas a questão é que nós não tínhamos conteúdo que pudesse ser apresentado. Né? Então, eu acredito que Deus ele uniu o propósito para que isso pudesse acontecer aqui. Amém, glória a Deus. Né? Trouxe o senhor para cá, juntamente né, com o seu pessoal, para a cidade de Uberaba. Senhor, não. Para a cidade de Uberaba. Eu tô solteiro, me ajuda aí. Aí você ofendeu ele. Trouxe esse jovem mancebo para cá, né? Para a cidade de Uberaba, solteiro ainda. Isso, frisa isso daí. Amém? Ó o pastor aí, ó o pastor aí. E juntamente, né, com o nosso irmão, amigo, pastor Christian. Amém. Então, foi ótimo isso. Deus Amém. Não podia ter feito melhor, porque através do encontro, tive a oportunidade de conhecer, né? E hoje nós estamos aqui para bater esse papo que vai ser simplesmente fenomenal. Amém. Você pode crer que vai ser um bate-papo transformador. Gente, eu passei por uma experiência com Deus, mais uma, né, galera? Muito forte. Eu tava em Rio Preto, agora tô morando aqui em Uberaba. Virei mineiro e o pão de queijo daqui não tem igual não, filho. Eu acho que vai... será que lá no céu vai ter pão de queijo, pastor? Rapaz, Se Deus é mineiro, né? a chance é grande. A chance é grande, né? Gente, eu vim pra Uberaba, debaixo de uma direção de Deus mesmo, e conheci o pastor Christian, né, através da vida do Murilo, que é um grande amigo. Preciso honrar a vida do Murilo, da Micaele, que abriram as portas da casa dele, me hospedaram lá por uma semana, me aguentaram, me perdoe, gente, se fez alguma coisa aí, tá aqui publicamente meu perdão, tá bom? Desculpa, né? E através daquela semana foi muito decisivo, né? Porque eu precisava de uma nova direção, né? Enfim, ciclos que vão se fechando, a gente até pode dar uma pincelada sobre isso depois, né? E tinha se encerrado um ciclo e vim para Uberaba. Cheguei em Uberaba, conheci o pastor Christian, uma bênção. Foi lá, carregou minha mudança, nunca tinha visto ele, carregando minhas coisas, meus trem, tudo. Falei assim, gente, como é que pode um negócio desse, né? Trouxe aqui, chegou aqui, subiu lá, levou minhas coisas também. Por que ele tá fazendo isso? Pode crer que existem pessoas que amam o Senhor Jesus e vão externar esse amor na forma mais genuína, pura, que o Evangelho fala que tem que ser.
E você vai encontrar com essas pessoas ao longo da sua caminhada. Se você se jogar em oração ao Senhor, cuidar da sua saúde mental, Ele vai falar com o seu coração, Ele vai te conectar com essas pessoas. E foi assim que eu vim para Uberaba, foi assim que Deus me trouxe na vida do pastor Christian, e o pastor Christian me fez um convite para participar de um encontro com Deus, imersão, como você quiser falar, tanto faz, não precisa discutir. Eu fui pro meio do mato, aí pastor, cheguei no meio do mato lá, tiraram o telefone, mandaram calar a boca. E falou que era. Já levou um choque no começo. Aí, eu vi falando. Dá aqui o telefone, você vai ficar quietinho, tá bom? Fica caladinho. E aí eu lembro da pastora Débora, que ela ficava vindo e falava assim: a gente tá em Peniel, né? E eu tagarelando, entrevistando as pessoas lá, porque é uma coisa que, né? Flui, né? Natural. Fazendo podcast lá. E foi através desse encontro que o pastor Christian promove aqui durante alguns períodos do ano, que você pode procurar na Igreja Família Ágape. Como participar é muito bom, tá? Vai mexer em áreas aí que talvez você nunca tenha mexido, e é necessário que a gente mexa mesmo. E em uma dessas áreas que o pastor Lindomar estava lá ministrando, eu prestei atenção na mensagem dele, depois a gente tomou um café, e aí virou mesmo essa amizade, tá aqui no Pode Crer, e estamos aqui para que você seja inspirado a crer que Deus ainda age. Existem muitos movimentos que estão machucando muitas pessoas, mas existem pessoas sérias que estão dispostas a amar você como Jesus te amou e valorizar você por quem você é. Então eu vou começar com o pastor Christian, contando um pouquinho da história da Ágape, a visão, né? Uberaba, você é de Uberaba mesmo? Se apresenta aí. Sim, nós somos... Eu nasci e fui criado aqui. E sou muito feliz por essa cidade. Eu amo demais essa cidade. Amo o povo dessa cidade. Eu queria assim, que o Senhor nos usasse da maneira que Ele quisesse, para a gente poder servir essa cidade, servir uns aos outros. E a gente poder estar junto e viver essa proposta de Deus de sermos uma família. Isso é desafiador. A família Ágape nasceu justamente dessa unidade de algumas pessoas, quando a gente estava reunido em um lugar, falando das coisas de Deus, e nosso coração queimava, igual uma reunião começa aqui, a gente junto, falando sobre Deus, e daí a pouco algum lá falou assim: vamos começar esse ministério, vamos começar a família, como vai chamar? E daí a pouco Deus foi falando, Deus foi mostrando, Deus foi orientando a gente, daí a pouco esse nome saiu, família Ágape. Hoje nós Explica o que é Ágape, pra quem não sabe, pastor. Importante. Uai. Vamos falar. Família Ágape, comunidade cristã, né? A gente entende que nós somos uma comunidade de muitos filhos semelhantes a Jesus, né? E Deus formou, né, uma família, porque Ele é pai, então Ele é pai de muitos filhos, né? Então nós somos uma família de Deus. Hebreus fala sobre isso. Então, e o ágape é o amor de Deus, é aquele amor incondicional que eu só vou dispensar ele na vida de alguém se eu receber. Então, eu preciso primeiro nascer de novo em Cristo, me tornar essa nova criatura, para que aí a gente possa viver esse amor ágape, que o significado é esse, que é o amor incondicional de Deus. E essa direção da igreja mesmo, tem quanto tempo já? Hoje nós temos 4 anos que a gente está 4 anos de história. Caminhando. Já tem um mandato? É uma história. Eu acho que agora nós já passamos da fase de engatinhar, agora nós estamos sentando já. Sentando para ouvir, para aprender e para a gente crescer junto. E para quem é de Uberaba ou do Triângulo Mineiro, ou de qualquer lugar que quiser visitar a Igreja Ágape, né? Qual que é o endereço aqui em Uberaba mesmo? O Dani já falou. O pastor auxiliar aqui. O Bernardo Rossi, 159. Qual que é o bairro, Dani, sabe? Eu não sei não. É em Uberaba, uai. São Benedito. Domingo às 7 da noite, né? Todos os domingos às 19 horas. E terça-feira a gente tem uma reunião que é nas casas. A Bíblia diz que a igreja do Senhor ela se reunia nos templos e nas casas. Então a gente está seguindo o que Deus mandou. A gente tem essa reunião no domingo e terça-feira a gente vai na casa de algum irmão para a gente celebrar junto, né?
e receber de Deus o que Ele tem para nós ali naquele dia. Então é terça-feira, às 19h30. Isso aí. E o pastor Lindomar, como é que é a sua trajetória? Você é uberabano? Não é uberabano não, né? Como é que fala? Não, uberabense. Uberabano não. É, uberabense. Achei que era uberabano. Não, é não. Eu sou de São Paulo, né? Nasci em São Paulo. Minha família, uma parte dela é de Araxá, também aqui em Minas Gerais, e a outra parte é de São Paulo. Então eu nasci em São Paulo, mas vim para Uberaba muito novo com meus pais. E já pulando já direto para a questão do ministério, porque na minha infância eu fui levado muitas vezes para a igreja por uma vizinha que tinha na frente da minha casa. Meu pai e minha mãe tinham passado pelo processo da separação e nós somos uma família de muitos irmãos. Nós somos lá em casa 13 irmãos. Então todos ficaram com meu pai tinha que trabalhar e uma vizinha de frente sempre pegava a gente para levar para a igreja. Mas aí chegou a fase da adolescência, né? E junto com a fase da adolescência, eu fui trilhar outros caminhos. Mas aos 20 anos, Deus me tirou daqui de Uberaba, me levou para a cidade do Rio de Janeiro. Ixi, que bênção! E foi Deus mesmo, tá? Foi Deus que me tirou daqui e me levou para lá. Senhor, faça o mesmo comigo. Brincadeira. E lá eu entendi que era necessário eu tomar uma posição, era necessário eu abrir mão de algumas coisas para ter um encontro verdadeiro com Deus. Quando eu voltei para a cidade de Uberaba, já voltei decidido, né, a trilhar esse caminho. E o Ministério Terra de Carfanaum, que é o nome da sua igreja. Isso, que hoje eu estou como pastor. A gente já está caminhando, vai fazer 10 anos agora. Oh, glória a Deus. 10 anos caminhando como Terra de Carfanaum. Que dia tem culto lá? Nós estamos reunindo, culto mesmo, celebrando ali só nos domingos, tá? Porque os demais dias são estudo. A gente trabalha bastante sobre a questão de estudo, então alguns estudos são transmitidos e outros o pessoal se reúne para a gente poder estar estudando lá. E aí, dentro desses períodos, você foi direcionado pelo próprio Deus para essa área de saúde emocional, mental? Na verdade, eu comecei a perceber uma questão dentro da igreja, uma dificuldade, na verdade, que eu comecei a notar. Eu vi que mesmo muitas mulheres sendo de oração, muitos homens sendo de oração, muitos dos seus não melhoravam. E a gente começa a perceber, e a gente fala assim, mas se a oração, ela pode muito em seus efeitos, a oração do justo, por que uma mulher de oração que abriu propósito, orou, jejuou, consagrou, não conseguiu tirar ainda o marido, talvez do alcoolismo, das drogas ou da prostituição? Por que às vezes ainda não conseguiu resgatar o seu filho? Né? Ou no caso, talvez o marido, por que ainda não conseguiu tirar a sua mulher de tal vida? E aí eu comecei a notar que tem coisas que não é só uma questão de oração e não é só uma questão de ser espiritual. Com certeza. Tá? Não é só uma questão de ser espiritual. Tem muitas coisas aí que vai muito mais além disso. A gente entende a importância da oração, a importância da consagração, mas só que tem muitas coisas que vai muito mais além disso. Né? É uma história inteira, é um conjunto de coisas relacionado ao que foi infiltrado na pessoa. Pela sociedade, pelo pai, pela mãe, né? Pela questão das crenças limitantes. E aí eu comecei a notar essa necessidade. Mas eu não busquei a psicanálise por causa das pessoas. Eu busquei a psicanálise porque eu precisava me entender primeiro. Tá? Eu precisava me compreender porque mesmo como pastor, como cristão, tinha algumas coisas em mim que ainda não estavam encaixadas. Tá? Orava, jejuava, consagrava, mas tinha algumas coisas ainda que precisava ser colocado. Eu precisava saber de fato quem eu era. E eu fui entender um pouco da mente humana para destravar algumas coisas. E hoje eu sou, né, um psicanalista. É isso aí. Você que tá arregaçado mentalmente, igual onde eu já estive, eu tô falando com propriedade, né? Deu regaço na minha cabeça 10 anos atrás. O trem foi feio, hein? Mas aí deu certo em 10... Eu nunca tive alta. Nunca mais tive. Tô em terapia até hoje. Mas faz bem, gente. Ajuda. Tem coisa que não é o capeta, né? Não, o capeta tá levando fama sem fazer nada. Tem verdade. gente... Ó, eu vou ficar quieto que depois eu sou esculachado na internet. Tem coisa que não é capeta, não. Tem coisa que é caráter, que é você mesmo, que são os traumas que você viveu isso aí. Mas dentro da Bíblia você encontra respostas para isso também. Claro. Nem tudo é demônio. Você que está aí debaixo de um jugo de uma liderança que não está sendo sábio o suficiente para te direcionar bem, manda esse episódio para outra pessoa. Nem tudo é espiritual, tá bom? Tudo vai acabar atingindo a espiritualidade? Mas nem tudo tem a raiz espiritual. Tem coisas que são emocionais mesmo, tá bom? Gente, quero fazer uma pergunta e cada um responde, tá? Maravilha. Deixa fluir.
Por que nós devemos estar conectados a uma igreja? E por que essa dificuldade da gente se manter conectado, né? Porque existe uma palavra hoje que eu não gosto muito, que é desigrejado, desviado, cambada, vai citar Jesus, viu? Tem que voltar, tá? Mas aí eles vão falar mais bonitinho com vocês depois do esculacho, tá bom? Eu vou te ser sincero, assim, essa foi uma ideia de Deus. Vamos partir primeiro do princípio que quem deu essa ideia da criação da igreja foi o próprio Jesus. Jesus, ele começa a igreja. Né? Quando ele reúne seus discípulos, ele começa a igreja, porque eu creio que esse lugar é um ambiente seguro, onde você pode ser frustrado, onde você pode ser traído, onde você pode ser enganado, e Deus te manter seguro, porque muitas dessas coisas são elas que vão formar em nós algumas estruturas que Deus precisa. Porque no final, o que Ele quer? Deus ele nos cria conforme a imagem e semelhança dEle, e Ele está trabalhando dentro de nós para que eu alcance, para que eu seja essa pessoa parecida cada vez mais com Ele. Então, Ele cria esse ambiente, esse lugar onde a gente é trabalhado, onde a gente é lapidado, onde a gente cresce, onde a gente evolui, né? E tem algumas lições que a gente vai passar, que a gente vai viver e que são importantes nesse ambiente onde Deus nos guarda, nos protege. Então foi uma ideia de Jesus. Ele começa a igreja. Então, qual que é o desafio, né? Ele tá querendo libertar a gente dessa vida individual. Essa vida onde a gente está sempre no individualismo. Então, ele quer libertar a gente desse cativeiro da individualidade, nos ensinando que é muito melhor ser dois do que um, né? A palavra do Senhor diz que é muito melhor a gente ser dois do que um, porque se um cai, quando a gente está num momento difícil, tem alguém que nos segura, que nos levanta, que nos apoia. Então, não tem como a gente querer viver uma vida só. Nós não fomos criados para viver sozinho, né? Nós fomos criados primeiramente a partir de uma natureza coletiva. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então já começa daí. Não foi eu faço, é um façamos nós. É uma natureza já coletiva. Então a nossa natureza ela já é por si coletiva. Então o que Deus quer é nos levar de volta para esse lugar de segurança. E hoje em dia é tão difícil, eu percebo isso. As pessoas elas estão voltando cada vez mais para essa vida individual e fugindo, né, dessa vida comum, que é a igreja. Muito bom. Coisa forte, né? Coisa forte. Ele falou sobre a questão da importância da gente estar reunido como igreja, né? Eu quero usar isso também, mas eu vou falar muito mais da dificuldade que as pessoas têm em entender a importância de ser igreja, tá? E eu não vou começar pelos membros em si, eu vou começar pela liderança. Quando a palavra de Deus fala que Deus chamou o povo de Israel, quando Deus chamou Abraão, ele chamou porque não tinha um sentido original ou uma pessoa que pudesse ser exemplo para poder conectar as outras pessoas ou as outras nações. Não tinha uma forma certa que as pessoas pudessem ser conectadas. Então Deus levanta um povo para poder se tornar exemplo sobre a face da terra, para que as outras pessoas sentissem vontade de entrar. Então Deus falou assim, olha, não vai lá fora, não busca não, mas se eles vierem, vem, acolhe, pega, né, traz eles para dentro. Então Deus mostrou essa importância daquela liderança, ou seja, daquele povo que foi levantado nesse sentido, se tornar o exemplo para atrair as outras pessoas para dentro. E uma das maiores dificuldades que está tendo hoje é a questão de quê? É que, infelizmente, pela mentalidade pequena, que muitos que são levantados por Deus, tá? Pela mentalidade pequena, em vez deles atrair as pessoas para dentro, eles estão expulsando as pessoas. Sim. Porque eles estão criando cultura terrena. E essa cultura terrena, ela afasta, porque, na verdade, é a cultura do céu que traz as pessoas. É a cultura do reino de Deus que atrai as pessoas. As pessoas ficam querendo sentir isso. Elas passam e elas querem sentir, elas querem ser tocadas por isso. Mas quando a gente estabelece a cultura da terra, em vez da cultura no céu, numa questão que foi levantada para movimentar o céu, infelizmente se torna esse afastamento. Porque quando a gente fala da questão, eu estou falando muito, o pastor aqui falou sobre a questão do individualismo, das pessoas cada vez mais procurando, né, entrar no individualismo. E eu estou trabalhando muito sobre a questão da individuação.
E a individuação não é individualismo. A individuação é a gente ser no nosso potencial, ou seja, eu, Lindomar, fazer uma separação do todo, mas entendendo que eu faço parte dele. Que é a questão do quê? Quando a palavra de Deus fala, né, que nós somos membros do seu corpo e cada membro tem a sua função. Significa, eu dentro da minha função na terra, eu dentro da minha individuação, eu vou buscar o meu potencial. Então significa, eu como pastor evangelista, eu vou entregar e vou fazer o meu melhor, né? Outro, talvez dentro do dom de profecia, talvez dentro do dom de cura, ou disso, daquilo, vai ter que fazer o seu melhor. Mas eu preciso primeiro compreender quem eu sou. E sobre essa questão da individuação, muitas vezes, a liderança leva as pessoas para uma questão, vamos supor assim, colocando todo mundo no mesmo pacote, e não trabalha a individuação. Aí automaticamente vira um conflito no coração da pessoa, um conflito na mente da pessoa, a pessoa acha que nunca está capacitada para fazer tal coisa, e quando ela nota o erro do outro, porque ela se acha no direito de achar que ela é igual aos outros, ela não suporta. Geralmente isso aí acontece quando ele é frustrado, né? Quando ele tem algum problema com alguém. Geralmente que eu tenho percebido, né? As pessoas que a gente conversa, as pessoas que a gente trabalha, as pessoas que a gente recebe, que a gente geralmente há algum problema que ela teve com alguém, alguma crise. E aí isso fez com que ela se ferisse e se afastasse. E aí eu volto a dizer, eu quero dizer isso para você aqui, quem está nos ouvindo, você que está afastado, você que está distante, né, do Evangelho, porque foi ferido por alguém, porque foi ferido por uma entidade, por um CNPJ. Deixa eu te falar uma coisa. Não existe lugar seguro fora da comunhão. Não existe um lugar seguro, porque o Senhor nos compara. Quando Ele vai falar da igreja, vai falar da gente, Ele está falando de um corpo. Ele já está falando de algo coletivo. Ele está falando de membros que estão reunidos, que estão ligados a Cristo, que é o cabeça. Isso. Então, se eu me desligo porque eu fui ferido, e é pelo contrário, porque se eu me desligar, aí é que eu vou ficar doente, aí é que eu vou morrer mesmo. Eu preciso estar conectado, porque esse mesmo corpo que talvez feriu, né, algum membro, alguma coisa, é esse mesmo corpo que vai me curar. Que vai regenerar. É isso que as pessoas precisam entender, que esse processo, eu faço parte do todo, mas eu tenho a minha forma, ou seja, Deus quer me usar dentro da minha forma, aí eu já não vou me ferir mais. Eu não vou me ferir mais com palavras, eu não vou me ferir mais com ações. Por quê? Porque eu entendo que tem algo muito maior do que o que foi estabelecido pelo ser humano. Tem algo muito maior do que foi estabelecido pelo homem, né? Muitas vezes a gente vai colocando os rudimentos segundo os nossos entendimentos. A gente entende assim, então a gente vai estabelecendo. E normalmente isso vai ferindo pessoas pelo caminho. Mas se a pessoa tiver um entendimento que o que nós estamos falando é uma questão celestial, voltado para o reino de Deus, e ele dentro daquilo que Deus chamou ele para ser, ele só vai pensar em estabelecer. É por isso que muitas pessoas se afastam da igreja. Uma coisa que não deveriam fazer, porque elas ainda estão paradas nos rudimentos que o homem coloca, e não nos rudimentos que Deus coloca. Porque o dia que ela começar a olhar para aquilo que Deus chamou ela para fazer, ela não vai parar na opinião do outro. Sim. É isso aí. Concordo. E tem uma coisa que acontece bastante que faz essas quebras, né, das pessoas saírem, se machucarem. É a pessoa errada no lugar certo. Não olha o temperamento daquela pessoa, tipo assim, eu vou botar essa pessoa aqui no louvor. Não afina nem na paulada. Aí vai lá no louvor, entendeu? Aí bota a criança no kids. Não tem paciência nem consigo mesmo, vai ter que paciência com a criança. Sabe, essas coisas vão frustrando, né? E vai causando esse distanciamento, né? Até falar assim, não precisa ir pra lá. Lógico que não precisa. Se você foi mal orientado, mal direcionado, né? Pelas pessoas que acreditam que né, não houve tanto preparo assim, para ter essa percepção sobre as pessoas, né? Você tem que olhar para ela, exatamente. Sim. Olhar e falar assim, eu preciso colocar isso aqui naquele lugar certo ali. Mas eu quero cantar. Não, às vezes não é você, meu querido. E sem contar que o conhecimento de Cristo, a plenitude do conhecimento de Cristo, da salvação, eu só vou ter ela reunida no corpo. O Efésios capítulo 4 fala que nós estamos juntos, cada um fazendo a sua parte, o pastor falou sobre isso aqui, e aí a gente vai sendo edificado. Isso. Aquela palavra fala sobre conhecendo. Eu vou sendo edificado, eu vou conhecendo Cristo. Eu vou caminhando rumo à minha salvação. Então, até o conhecimento de Cristo na sua plenitude, ela está totalmente ligada a eu estar com alguém, a eu aprender com alguém.
Eu não sou igreja sozinho. Não tem como eu dizer que estou na minha casa, sozinho, desligado do restante dos irmãos e estou dizendo que sou igreja. Não tem Quem como. te disse que isso é uma verdade? Não é. Isso é um engano, isso é mentira. Nós somos chamados para estar junto, para suportar uns aos outros em amor. Suportar, né? A palavra. E esse suportar não é aguentar o irmão porque ele é terrível, ele é ruim, Não, esse suportar é eu ser a base. É eu ser o fundamento para que essa pessoa conheça, cresça e seja edificada. Uma coisa que a gente sempre fala, né, num evento que a gente tem anual lá, que é do indivíduo para o coletivo. O nome do evento é esse? Não, o nome do evento é um workshop, né, na verdade, que a gente faz ali como sacerdócio, igreja e reino. Esse é o Mas nome. a gente sempre traz nessa questão do indivíduo para o coletivo, que começa na gente, mas não pode parar aqui. Não é pra Começa mim. em mim, mas não pode parar aqui. Não é né? pra mim. O evangelho o evangelho que começa na pessoa e para nela, tem alguma coisa errada. Tá? É sobre ela, né? Isso é sobre ela. Então, essa cultura onde, eu só tô preocupado comigo, entendeu? Daqui eu cultuo, daqui eu faço isso, tem alguma coisa errada aí, porque o evangelho tem que ser do indivíduo para o coletivo. Ele falou isso. Ele falou que foi por causa de um que todos foram alcançados pelo pecado, e também foi por causa do sacrifício de um que todos alcançaram ali, né, a graça, a salvação. Maravilhoso. Então foi do indivíduo para o coletivo. Começa por um, mas tem que alcançar todos. Não tem outra maneira. É isso aí. Eu creio demais nisso. Tem um outro ponto que eu quero tocar também, que é sobre a liderança das igrejas, né? A gente tem vivido, eu vivi, né? Quem está acompanhando pelo Instagram já sabe mais ou menos. Mas você que é de Uberaba Novo, graças a Deus está crescendo aqui. Olha, eu venho de família pastoral, né? Fui ordenado aí. E aí, gente, é essa pancada. O negócio é o seguinte, quando a gente vai pro ministério, né, a gente precisa ter esse cuidado de demonstrar. Eu estava até conversando hoje à tarde sobre as nossas vulnerabilidades, porque os pastores, né, o índice de depressão, de suicídio, né, o pastor Idomar que estuda mais essa área, pastora Débora, eu quero trazer ela aqui para ela falar sobre isso também, psicóloga, né, vai ter dados mais pontuais. O índice de pastores que estão entrando em depressão por conta de não verbalizar ajuda, de realmente abraçar todas as situações, de não saber individuação indivíduo, de não conseguir separar as coisas, de não conseguir ter pausa, né, para a família, tá se perdendo também essa parte. Por isso que a igreja também vai se rachando, vai se criando novos desigrejados. O que vocês podem falar sobre isso? Porque quem tá ferido vai ferir. Exato. Quem tá machucado vai machucar. E quando Jesus, assim, no livro de Marcos fala muito sobre esse Jesus servo, né? Eu acho que o líder, quem está à frente, ele é o que serve. Nós temos que ser o primeiro. Não existe uma liderança bem sucedida se tem ali um cara, uma pessoa, uma mulher que não serve os seus irmãos. Nós fomos chamados para isso, né? Porque, eu até digo isso, se o tanto que eu amo a Deus não me leva a servir as pessoas, eu sou só um religioso. Eu sou só um cara que serve um sistema e que não entendeu ainda, não fui tocado, eu ainda não recebi esse amor que é de Cristo, e aí eu não consigo transmitir, porque eu só dou aquilo que eu tenho. Eu recebo de Deus e transmito isso. Então, aí a gente, né, lá na comunidade, a gente fala isso, só a gente crucificada vai amar. Só a gente crucificada vai servir sem esperar nada em troca. E quando Jesus vem com essa proposta, lá no meio lá do sistema romano, grego, você imagina lá o Herodes, né? Era Deus. Aí como assim? Aí Jesus vem e fala assim, cara, eles fazem assim, mas vocês não. Vocês vão servir. Você quer ser o maior? Então você vai servir. Então, para mim, o maior desafio na nossa vida, e quando eu observo um pastor, um líder, eu já olho o que é essencial, que é se ele tem essa disponibilidade de ter esse coração de servir, né, de estar disposto a estar cuidando de alguém, né? Porque não adianta a gente ser bom de altar e ser ruim de mesa. Não adianta a gente ser bom para pregar e ser ruim para servir. Então, eu acho que o segredo de um homem de Deus, de um servo, de um líder, é ele ser servo. Eu acredito que hoje uma das coisas que tem levado muitos pastores, muita liderança para o estado de depressão, para esse estado solitário, é porque, infelizmente, criou uma cultura, e quando fala de cultura sobre santidade, uma santidade aqui na Terra que a gente não vai conseguir alcançar.
aqui na Terra a gente não vai conseguir alcançar. E por ter criado esse padrão de santidade alto demais, se a gente confessar, se nós confessar os nossos pecados para o outro, e o outro entendendo que esse grau de santidade não foi alcançado por a gente, muitas vezes vira o apontar de dedo. Então, infelizmente, tem uma questão da cultura das pessoas de não conseguir segurar a língua. Eu não estou falando quem fala do seu pecado. Eu estou falando quem para para ouvir. É verdade. Entendeu? Infelizmente, quem para para ouvir, ele fala, pode contar. Conta, confia. Agora mesmo ele vai sentar com alguém que vai contar para alguém que vai contar para alguém. E nem todos têm o coração disposto a servir. Verdade. Agora olha para você ver uma questão interessante. A palavra de Deus fala que nós estamos ainda caminhando, semeando sobre o primeiro Adão. O primeiro Adão, a palavra de Deus fala que é um corpo corruptível. Então é um corpo sujeito à corrupção. Então a nossa mente está sujeita à corrupção, o nosso corpo está sujeito à corrupção. Claro, a gente está caminhando em santidade, buscando cada vez mais para ser revestido do último Adão, que é Cristo. Entendeu? Então, a partir dali nós vamos ser revestidos do corpo incorruptível. Nós não vamos mais alcançar isso. Então, qual que é, primeiro, uma das coisas que os pastores têm que entender? E eu estou falando isso sincero. Primeiro, não vista essa capa do cara mais santo da terra. Não vista. Porque, pela questão da ciência, pela questão dos estudos, Freud fala assim, que aquilo que a gente esconde, ou aquilo que a gente vai deixando ali, vai retendo, vai deixando guardado, quando vem os impulsos, as compulsões, ela vem mais forte. Biblicamente falando, a palavra de Deus fala, e a palavra de Deus fala sobre isso, que ele fala que aquele que encobre o seu pecado não prospera. E aquele que confessa, você entende? Alcança. Então, o que eu estou querendo dizer é que a fala cura. A fala cura. Isso é poderoso Quando demais. eu falo, automaticamente eu encontro cura. Então, quando eu encubro, mas eu não posso falar, eu não posso tocar, eu não tenho para quem conversar. Automaticamente, se algum dia aquela compulsão, aquele impulso vier, a pessoa não vai ter resistência para segurar. Seja em qualquer área. Seja numa questão onde o pastor está sendo tentado por uma mulher, ou às vezes uma questão que ele está sendo tentado a corrupção financeira, ou às vezes ele está sendo tentado a própria depressão. Se ele vê que ele está sendo tentado aquilo e não procura alguém para confessar isso, ele vai encobrir. Só que isso por dentro dele, o dia que vier a compulsão, vai vir maior. É onde é que muitos dependentes químicos caem porque não procuram alguém para conversar. Sim. É onde muitos alcoólatras caem novamente porque não procuram alguém para conversar. Então a fala cura. Então o que eu estou querendo dizer? Primeiro, nós precisamos colocar na nossa cabeça. A única santificação, na verdade, a santificação máxima, nós só vamos alcançar quando nós for revestido do corpo de glória. Até lá, todo mundo está sujeito. Nós temos que confiar em pessoas, achar alguém, procurar alguém, né, que não tem a cultura de ouvir e falar, entendeu? E trazer ele para o nosso meio e confessar, pegar, né, senta com um pastor, igual no caso o pastor Cristo, meu irmão, estou passando por isso, por aquilo, entendeu? Porque a fala alivia a tensão. Então, o que está acontecendo de muitos pastores entrar em depressão, entrar nesse processo de isolamento, é porque ele não tem hoje, ou ele não encontrou ainda alguém que ele possa falar. Não, e aí se ele vai para o isolamento, ele está fadado à morte. Porque o isolamento ele é o núcleo de toda doença psicológica. É isso aí. Você sabe disso, É você isso. estuda. Não, eu tô querendo dar aula pro professor. Mas é isso aí. mas eu aprendo isso ouvindo a minha esposa, ela sempre fala sobre isso. Isso é muito sério, né? Sério. Sério. E tem outra esfera que eu quero tocar, defendendo, né? Porque é difícil as igrejas falarem dessa forma que a gente vai falar aqui agora, que são os filhos de pastores. Como filho de pastor, eu sofri tanta coisa. Ei, Dani, tamo junto, meu querido. O negócio pro nosso lado é estreito. E muitos filhos de pastores, quando atingem certa idade, eles realmente rompem de forma assim agressiva com a igreja, se tornam perseguidores da igreja e trazem situações que a gente vai acabar caindo naquela... Né, no pastor que se joga muito no ministério, mas não cuida do primeiro ministério, que é a família, né? Eu não tive esse problema com o pai e com a minha mãe, graças a Deus, mas eu tenho vários amigos, né, que são filhos de pastores também, que hoje em dia precisam voltar para Jesus Cristo, né? Teve encontro com ele de verdade. E é uma coisa pouco falada, e eu fico curioso, por que não fala, né? Dos filhos dos pastores, por que existe tanto peso em cima do filho do pastor, né? Queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso daí. Ô, Dan, você quer aparecer aqui? Vem aqui perto do Guto aqui. Vem aqui, dá um abraço aqui. Ó, Dan. Ele é alto lá.
Esse aí é meu segundo, né? Nós temos a Carol de 23 anos agora, já tem minha netinha. Gente, eu sou avô. Não parece, né, pastor Edmar? Cara, isso Não me parece. assusta, isso me preocupa. Tem hora que eu falo assim, será? Ele é avô, mas eu tô solteiro, viu, irmãs? Que estão orando, eu também tô do lado de cá. Aleluia! Eu percebo que a gente precisa se alinhar com a palavra, a gente precisa se alinhar com Deus. A gente brinca aqui, ri, mas isso é um assunto muito polêmico. É verdade. E muito sério, né? O que às vezes confunde as pessoas, e eu quero falar isso aqui um pouquinho. Eu quero falar isso. João capítulo 17, sabe qual que foi a última oração? A última oração que Jesus faz, lá em João 17. A última oração. Imagine, pastor Damar, você tem a última oportunidade de fazer a última oração da sua vida e depois você vai embora. Essa era aquele momento que Jesus estava vivendo. Então ele ora e ele faz uma oração que hoje é o maior desafio nosso. Aí eu vou falar como igreja e depois a respeito dos filhos, né? Ele ora e fala assim: eu oro para que vocês sejam um. Porque o dia que vocês forem um, todo mundo vai saber quem é Deus. Então, a revelação de Cristo para lá, para quem ainda não conhece, é essa vida comum, essa unidade. E aí, quando a gente está falando sobre ministério, sobre casa, igreja, o diabo, acho que ensinou isso para as pessoas, que isso é separado. Isso. Então tem a minha vida secular, eu tenho a minha vida secular, eu sou empresário, eu tenho um escritório de contabilidade, eu tenho uma imobiliária, e no domingo eu sou pastor. Isso não é hipotético não, tá? Ele é contador, tem imobiliária, você de Uberaba, tá bom? Né, não é hipótese, não é exemplo, ele é mesmo. Então, a gente não existe, irmão, em nome de Jesus, eu quero falar isso aqui, não existe vida secular, vida espiritual. Não existe evangelho segmentado. É uma coisa só. É integral. Então, eu sirvo a Deus com a minha família. Então, eu não estou lá fazendo alguma coisa para os outros e daqui a pouco eu vou lá cumprir o meu papel de pai ou de uma maneira separada. Não, isso é uma coisa só. É uma vida só. Então, eu sou pastor lá em casa com meu filho, eu sou pastor no escritório, eu sou pastor na igreja. É uma vida só. E a proposta de Jesus... Porque se alguém me perguntasse assim, você é o quê? Você é neopentecostal? Você é pentecostal? Você é tradicional? Você é batista? Você é presbiteriano? Eu sou. Eu vou dizer para você, eu sou integral. Amém. Eu sou do Se movimenta em qualquer lugar. completo. Ô, glória. 24 horas por dia nós estamos lá, nós somos uma coisa só. Entende? Se a gente entender que a gente não pode separar isso, que é uma coisa junto, então eu sirvo a Deus não é com a família. Então, quando o meu filho ele vive junto comigo nessa vida comum, diária, e ele entende que isso é a nossa vida, não é que eu estou lá servindo como pastor, não, essa é a nossa vida, cuidar uns dos outros. Quando ele entende, ele começa a viver isso junto, aí ele passa a fazer parte disso. Aí a gente não tem esse problema. Eu estava fazendo uma análise a respeito disso, e justamente a respeito disso mesmo, né? Por que muitos filhos de pastores, quando chega na adolescência, perde o interesse pela igreja? Perde o interesse por estar junto. E dentro da minha análise eu percebi uma coisa, e também analisando a própria escritura. Infelizmente, muitas pessoas transferem para os filhos as leis, mas não transferem o amor. Isso. Muitos pais transferem regras, e nós como ser humano nós temos tendência a quebrar regras. Muitos pais transferem para os filhos, enquanto ali, quando criança, regras, mas não transferem o amor. Olha para vocês verem a dificuldade que o povo de Israel teve quando saíram do Egito. A palavra de Deus fala que eles pararam em frente ao monte, e Deus falou assim: veja como eu trouxe vocês sobre asas de águia para junto de mim, para fazer de vocês nação peculiar, ou seja, o meu povo escolhido. Deus estava mostrando o amor que tinha por eles. Deus estava mostrando o amor. Eles não compreenderam o amor, por quê? Eles estavam presos em regras. Deus fez de tudo para eles entenderem a questão do amor. Eles não compreenderam.
para preservar, ainda pelo amor, para preservar a vida deles, Deus foi lá, então, já que vocês entendem só sobre leis, sobre regras, eu vou fazer leis para preservar a vida de vocês. Sim. E Deus falou que a lei foi tutor até a manifestação de Cristo. Então Deus fez para preservar, por amor. Quando Jesus vem e fala assim, gente, calma, não é por causa da lei não, isso aí matou quase todo mundo, entendeu? Não é por causa da lei não. Com certeza. Entendeu? Vamos fazer o seguinte, o negócio é amor. Ama a Deus sobre todas as coisas, com todo o seu coração, com toda a sua força, com toda a sua alma. E ame o seu próximo como a ti mesmo. Ele falou, o negócio é amor. Pronto. A única maneira de filhos de pastor permanecer ligados e de verdade é se o pai, o pastor, transferir para o filho o amor, não só regras. Eles enchem os filhos de regras porque precisa seguir um padrão para poder apresentar para a sociedade e não transfere o amor. Quando o filho cresce, está na adolescência e pode tomar a sua própria decisão e sujeito a quebrar regras, ele vai quebrar. Rapidinho. Vai Ele vai contra quebrar. muito rápido. E a única coisa que vai fazer ele voltar é só se ele tiver amor. Sim. Ou talvez nem vai fazer ele ir. E são realidades que a gente vive, né, que vai gerando esse contexto de desigrejados, né? Sim. Até uns anos atrás a gente falava desviados, né? Agora tem esse outro nome aí, desigrejados, né? Modernizou um pouco, né? Eu nem sei se é certo falar desviado, tô falando várias vezes aqui. Desigrejado. Então, assim, você precisa se conectar, né? Existe aquele exemplo clássico, se eu cortar a mão, colocar essa mão aqui na mesa, meu corpo vai continuar funcionando? Vai, a mão não. Sim. Ela vai padecer, perecer e não vai funcionar nunca mais. O corpo vai sentir falta da mão? Vai, mas ele ainda vai funcionar. Pode falar. Só para mim poder completar, e quando eu falei aqui da questão de transferir amor, é porque muitos líderes hoje, muitos pais, ele vê a obra de Deus como uma coisa de sacrifício. Muitos pais hoje vê fazer a obra de Deus, se doar a pessoas como um sacrifício. Sim. E o filho acompanha isso tudo. Vai. Aí não vai querer. O filho vê o pai Vai querer o quê? sorrindo, Lógico que não. sorrindo, amando problema. lá na frente, mas quando chega dentro de casa, ele vê aquilo como um sacrifício. Então, automaticamente, se o filho vê isso como um sacrifício e vê que isso é doloroso pro pai, ele não vai querer. Vai chegar a vez dele. Não, ele vai pular fora. Ele vai falar, eu vi meu Vai pai sair chorando, vazado, sofrendo, as pessoas ingratas. Entendeu? Então, a única maneira do filho entender que isso de fato o pai faz porque ama o evangelho, porque ama Jesus, é se o pai for a mesma coisa, como o pastor Cris falou. Dentro da igreja, dentro de casa, ser a mesma coisa. O filho precisa ver o pai orando com prazer. O filho precisa ver o pai indo visitar o irmão com prazer. O filho precisa ver o pai se consagrando com prazer. Entendeu? Paulo falou sobre isso. Paulo falou assim, ó, eu me alegro em trazer no meu corpo o restante do sacrifício de Cristo, das lutas, das batalhas que Cristo passou. Ou seja, como um cara vai se alegrar em estar sendo moído? Entendeu? Mas ele falou, aí ele usa ele como exemplo, ele fala, mas sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele está querendo dizer, eu estou trazendo essa responsabilidade para mim, entendeu? O que eu faço é digno de seguir como exemplo. Sim. E se os nossos filhos for seguir, ou se o filho da maior parte dos pastores for seguir os exemplos do pai, meu irmão, Tem que ser um só, né? ou é ou não é? Igual meu pai e minha mãe, eles não haviam momentos. Eles eram pastores em suas profissões, na igreja, comigo. Eu dei muito trabalho na escola, eu era, né, agitadíssimo. Tadinho da minha mãe. Então, assim, são coisas que é aquilo que você falou e você acrescentou. É uma coisa só. Né? E que é o que eu procuro ser, o que eu sou na igreja, quando alguém me encontra na rua, quando está assistindo alguma coisa que está a minha imagem, é uma coisa só. Não pode... Isso. haver esse comportamento aqui no estúdio, lá no mercado outro jeito. Não pode. Não pode. Eu vou conversar com alguém de outra forma. Não, Aí você vai montando os personagens. Só, exatamente. Aí não vai dar conta. Não dá. Dá, E o filho observando isso, tudo. exatamente, A família observando tudo. Vai vendo que aquilo ali é mascarado, né? Aí cria-se o ambiente da igreja, coloca-se isso. Eu ouvi isso um dia, acho que um pastor comentando, ele falou assim, que o lugar onde mais acontece desvio de filhos, não só de pastores, mas de líderes, é o banco de trás do carro. É onde ele está escutando tudo que você está falando. E acredita que não está escutando e tá, né? Depois que você sai do culto, aí você sai comentando. Isso a gente tem que entender que a gente precisa acabar com isso na nossa vida. verdade. É verdade. A gente tem que se alegrar. Isso que o pastor Lindomar falou, isso é muito sério, irmão. Eu vejo isso. A gente troca ideia, a gente conversa com muitos pastores. Para a maioria deles, gente, é peso, é cansativo, é desgaste. Não é
Isso precisa ser uma alegria. Tem que ter alegria. A gente precisa, assim, se sentir, estar alegre em poder estar com alguém, em poder servir, em poder fazer parte do corpo, em poder sacrificar em favor do outro, cara. Porque se isso não é real na minha vida, eu tenho que rever até o meu novo nascimento. Sim. Para ver se realmente eu nasci de novo e se eu recebi desse amor que tem que estar no meu coração. Amém. Porque quando eu olho para Cristo, que é a minha referência, né? Qual que é a nossa referência? Eu admiro muitos homens de Deus, admiro Paulo, admiro o pastor Indomar, admiro o pastor Guto, mas eu tenho como modelo, exemplo, Cristo. Aí você olha para a vida de Cristo, você vê um homem que serve, você vê um homem que se sacrifica, você vê um homem que desce, que abre mão da sua glória, abre mão do trono, abre mão do céu, abre mão de ser servido para descer aqui e servir. Então, se a gente não tiver esse entendimento no nosso coração, nós vamos sofrer mesmo. E sabe uma questão? É que as pessoas, elas vão falando coisas picadas, entendeu? Sem perceber. Um dia a gente reuniu para poder tirar um tempo de oração, nós reunimos para poder tirar um tempo de oração, uma vigília, e um dos irmãos, como era uma vigília que ia começar já quase meia-noite, um dos irmãos falou assim: pastor, mas o senhor não acha que isso aqui é um sacrifício que nós estamos fazendo para estar aqui? E eu falei para ele, assim, irmão, deixa eu te falar um negócio. Só é um sacrifício quando você tem duas coisas na mesma medida. Só é um sacrifício quando você tem que fazer escolha. Se você escolhe ficar em casa para dormir ou se você escolhe estar diante de Deus para orar. Porque daí você tem que sacrificar uma das duas. Se você já sacrificou a sua vida no altar para Cristo, nada mais pode ter o mesmo peso. Então, quando a gente fala esse negócio, eu estou me sacrificando para estar na vigília, eu estou me sacrificando para estar em oração, eu estou me sacrificando para ir visitar um irmão. Tá pagando o preço. As pessoas vão ver sempre isso como uma coisa dolorosa, porque o sacrifício gera dor. Mas a palavra de Deus falou para nós, no princípio de todas as coisas, para a gente apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo, irrepreensível perante o altar, para que nós possamos ser capazes de experimentar. A boa, agradável. Você entende isso? Perfeita! Você entende isso? Deus. Então significa, se eu me ofereci para Deus como o sacrifício, já entreguei meu corpo, nada mais pode ter o mesmo peso. Amém. Então o pastor que ainda vê o seu ministério como um peso, um sacrifício, talvez é porque ele ainda não se entregou. É isso aí. Talvez é porque ele ainda não se Talvez entregou. não, com certeza. Porque se aquilo ainda está gerando para ele dores e dores ao ponto dele fazer uma visita e reclamar na frente dos filhos, da família, né, dele orar por alguém e tudo isso, ainda ele precisa rever essa questão. É isso aí. Você que é filho de pastor igual eu, né, Dani? Mas a gente tem eu posso, meu pai já está lá com Deus, eu tenho orgulho de poder dizer que fui muito bem criado. Assim como estou vendo, está sendo muito bem criado também. Então você que é um filho de pastor aí que está longe da igreja, se esse conteúdo chegou até você, não é à toa não, viu, filho? Volta enquanto há tempo. Gente, vontade de falar aqui a noite inteira, né? Mas eu tenho tempo aqui, né? Eu preciso, né, começar o encerramento. Quero agradecer a Deus pelo Pode Crer. Você viu que você vai aprender um monte de coisa legal aqui? Então você já pega, se inscreve no canal novamente, tá bom? Manda pra todo mundo dos seus contatos. Se você é de outra igreja, coloca lá no grupo da igreja, no grupo do condomínio. Se o síndico for reclamar com você, não precisa me avisar não. Resolve aí com ele, tudo certinho, tá bom? E joga lá em todos os grupos da cidade. Não importa qual cidade você está. Se esse conteúdo chegou até você, é para que você aprenda sobre isso. E se você é um desses que acredita que precisa estar longe da presença de Deus, você tá bem equivocado, tá? Vem participar, vem se conectar. Quando eu falo vem, não é para Uberaba, pode ser que você venha para Uberaba, tá bom? Mas vem para o corpo. Na igreja aí, na cidade onde você está, procura uma igreja mais próxima da Bíblia. E você vai ser reconectado ao corpo de Cristo, viu? Eu quero agradecer ao pastor Christian, muito obrigado. Ao pastor Indomar também, que são bênçãos na minha vida, testemunhos fortíssimos. Eu sempre vou ser grato, sempre. Não vou chorar não. E também o Murilo, eu vi que o Murilo tá aí. Murilo, vem cá, entra aqui. Pra encerrar. Chama ele lá. Aí. Isso. Fica aqui, ó. Vem cá, perto entra de mim aqui. Porque se não fosse a vida do Murilo, você tem que abaixar. Se não fosse a vida do Murilo, isso que tá acontecendo aqui hoje é semente, né? Da sua vida, da sua entrega, né? Então, muito obrigado pelo seu sim. Eu não sei até onde Deus vai me levar, de que forma, de que jeito, né? Mas aquele sim seu, eu não vou contar muito aqui que eu tô com o tempo limitado, mas no próximo eu vou falar. Aquele sim seu, né, já tá frutificando aqui pouco mais de um mês. Então, assim, muito obrigado a você, Mica, Miqueias, né?
Podia ter sobrado Marcondes ali, né? Mas eu vou colocar você Nascimento. Amém. Mas eu quero te honrar, tá bom? Amém. Que Deus te abençoe. Eu sempre vou ser grato, nunca vou esquecer cada ação daquela semana que eu falei de você mais cedo aqui no episódio. Cada ação que você Falou teve bem, naquele viu? dia. Falou bem. Cada ação, assim, foi recebida como oferta. E não tem como não te honrar, né, pastor Lindomar? verdade. Se não fosse você, né, ter sentido Deus e ter feito o que fez, né? Foi lá me buscar em Rio Preto, gente. Pagou as coisas, alugou carro, fez um monte de coisa. Então, assim, muito obrigado, tá? Amém. E isso aqui é parte... Eu tenho que falar, né? O Espírito Santo tá falando. Isso aqui é fruto do seu sim, tá bom? Amém. Deus te abençoe poderosamente. Muito obrigado, pastor Cristian. Obrigado, pastor Lindomar. Pastor Lindomar vai Que estar Deus comigo aqui no abençoe. Pode Crer. Outra coisa, né, pastor Cristian? Seu podcast vem aí, né? Sim. Não, fica aí pra nós orar, Murilo. Filho, já Amém. tá acabando. Seu podcast vem aí. Vamos. Já tem o nome do podcast? Já criou? Ou é Não. suspense? Vamos esperar. Vai criar. Ó, Vai pensando Muito aqui. obrigado ao Marquinhos também, tá aí fazendo make-off. O Brunão tá lá fora. Obrigado, viu? Alexandre. Aê, eu tenho mania de decorar o nome errado. Eric, né? Não, é Alexandre. Qual é o nome do seu irmão, Alexandre? André, o nome do estúdio aqui como é que é? JM. JM Studios aqui em Uberaba, tá bom? Depois você pesquisa aí. Bacana, hein? Bacana, você que quer e precisa criar conteúdo, só vem procurar aqui também. Tá bom? Deus abençoe vocês. Vamos fazer. Deixa eu só agradecer Claro, rapidinho. Quero agradecer. Eu sei que você já falou, tá? Provence, Raquel, Dr. Marco Túlio, que Deus abençoe vocês poderosamente, tá? Muito obrigado pela parceria de sempre. A gente ainda tem muita coisa para fazer junto. Manda um abraço para todas as meninas que aí estão. Um grande abraço, que Deus abençoe. Vou pedir, gente, minha voz se silencia aqui nesse episódio. Vou pedir o pastor Lindomar fazer uma breve oração, depois o pastor Christian. E até a próxima, viu? Não fica feliz que eu vou voltar. Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, obrigado por cada pessoa, qual essa palavra vai alcançar, já alcançou. Obrigado, meu Deus, Amém. por nossas famílias, Pai, que tem orado por nós, que tem, meu Deus, nos aconselhado, que tem, Pai, suportado o peso juntamente conosco. Muito obrigado, Pai, pelas nossas esposas, pelos nossos filhos. Pai, obrigado pela vida, Pai, do teu servo que aqui está, por esse estúdio e pela cidade de Uberaba, porque o Senhor confiou ela nas nossas mãos. Obrigado, Jesus, por isso. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Deus. Até mais. Em breve nós vamos estar de volta aí, vamos estar aqui mais vezes, né? Tenho Aleluia. certeza que isso aqui é Deus purinho. Hoje eu ouvi Deus aqui nessa mesa, a gente está reunido aqui. Eu quero deixar só um abraço aqui para minha esposa amada, meu filhão que tá ali. A Carol, filhão, você tá aí, ó. Tô aqui Celine. em breve. Celine, minha netinha, meu genro, Joéder, baterista, menino bom, viu? Eles estão top, Né, Dan? igual eu, né? Tá aprendendo. E eu quero deixar aqui só uma reflexão para a gente finalizar. Talvez o maior desafio, né, da nossa vida como pessoa, e a gente vai viver esse amadurecimento, é se a gente conhece a vida de mais alguém que não seja a minha, o nome de mais alguém que não seja o meu, se eu sirvo mais alguém nessa vida que não seja eu. Então, talvez o desafio nosso de sermos pessoas maduras é entender que eu nasci, Deus me criou, e a gente está aqui para poder ser bênção. Né? Os dons que Deus me deu, os talentos, tudo que Deus me deu, não tem sentido se não for pelo outro, pelo próximo. Amém. Boa noite, muito obrigado. Que Deus abençoe. Tamo Paixão, junto. te amo. Até Beijo. a próxima.